Você já ouviu falar sobre apagamentos históricos? Aquela pessoa que existiu, que teve um papel importante no mundo, que deixou um trabalho bonito, que fez alguma diferença e de repente ela é apagada, como se nunca tivesse existido e só é descoberta muitos e muitos anos depois, às vezes até séculos. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Aqueles que o tempo tentou calar. Dizem que a história é escrita pelos vencedores, mas o que acontece com os outros? Os que sonharam, criaram, lutaram e depois desapareceram nas sombras do esquecimento. Há nomes que foram riscados. Há vozes que ecoaram uma única vez antes que o tempo as engolisse. E é por isso e por elas que essa história começa. No capítulo 1, eu vou falar sobre as mentes que o mundo tentou calar. Na ciência, o apagamento é um crime discreto. Rosalind Franklin capturou a primeira imagem do DNA, mas seu nome ficou fora do prêmio que mudou a biologia. Lisa Meitner descobriu a fissão nuclear, mas a medalha foi entregue a outro. Hipátia de Alexandria, filósofa, astrônoma, foi triturada por uma turba, por ousar ensinar o que o poder queria esquecer. E houve outras. Chen Chun-Wu desafiou as leis da física. Percy Julian, químico brilhante e negro, cujas fórmulas salvaram vidas, mas que por décadas foi deixado fora dos livros. A ciência sempre avançou, mas sempre contou toda a verdade sobre quem a guiou. No capítulo 2, Rostos apagados do palco e da tela. No cinema, o apagamento é uma forma de desviver a pessoa. Valesca Surratt, uma das estrelas do cinema mudo, e como seus filmes, sua memória se desfez, queimada, perdida, negada. Oscar Micheaux, pioneiro negro do cinema independente, filmou histórias que Hollywood jamais quis contar. Maria Izquierdo pintou as mulheres do México, mas foi silenciada pelos muralistas homens. Joseph Bologne, o Chevalier de Saint-Georges, um violinista negro do século XVIII, tão brilhante quanto Mozart, mas condenado a tocar às margens da história. Entre tantos rostos apagados, há também aqueles que resistiram em segredo, como Claude Cahun, artista fotógrafa cuja existência desafiava todas as convenções de seu tempo. Capítulo 3. As vozes que o poder quis silenciar. Toda vez que alguém ergueu a voz contra o poder, o esquecimento veio como resposta. As mulheres da Comuna de Paris foram pulverizadas e esquecidas. No Brasil, a revolta dos malês foi varrida dos livros, assim como os nomes de Dandara e Zumbi, tratados por séculos como lendas e não como líderes. Alexandra Kollontai,
a primeira mulher ministra da história, falou de liberdade, desejo e igualdade, e foi apagada pelos próprios revolucionários. Olympe de Gouges escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e terminou sob a guilhotina. Cada geração que ousou mudar o curso da história pagou o preço do silêncio imposto. Capítulo 4. Os que guardavam o sagrado. Antes da história oficial, havia as histórias das florestas. As sacerdotisas da Suméria, do Egito e da Bretanha guiavam o povo pela sabedoria das plantas e das estrelas. Mas quando o patriarcado tomou o altar, elas foram rebatizadas de bruxas. Os druidas gnósticos, os que viviam do divino na natureza e na alma, foram perseguidos, exilados e esquecidos. Maria Madalena, que talvez tenha sido a mais próxima discípula de Cristo, foi transformada em pecadora, porque o poder não suportava uma mulher entre os apóstolos. A espiritualidade antiga foi silenciada, mas seus ecos ainda respiram no vento e nas pedras. Capítulo 5. As sombras da invenção. Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo, mas disseram que era apenas imaginação feminina. Alan Turing, o pai da computação, foi condenado por amar outro homem. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson, mulheres negras que levaram a humanidade ao espaço, só décadas depois tiveram seus nomes lembrados. Garrett Morgan, inventor do semáforo e da máscara de gás, foi esquecido por causa da cor da sua pele. O progresso tantas vezes avança sobre as sombras daqueles que o tornaram possível. Capítulo 6. O apagamento histórico não é acidente, é instrumento. Serve ao poder, ao controle da narrativa. Apaga o que incomoda, o que desafia, o que denuncia. Por isso a África anterior à colonização foi silenciada. Por isso as civilizações indígenas são mostradas como fantasmas. Por isso as histórias LGBTQIAPN+, foram arrancadas das páginas como se o amor não tivesse existido antes do século XX. A história é seletiva. Mas a memória é rebelde. A memória é uma chama. Eles tentam apagar, mas não conseguem, porque cada nome esquecido é uma semente esperando o tempo certo. E hoje, ao lembrar, nós os libertamos. A memória é uma chama, e enquanto houver alguém para contá-la, nenhum apagamento é definitivo. A memória é chama que o tempo não apaga. Então, vocês já pararam para pensar nos apagamentos históricos? Às vezes eu não estou falando nem de coisas antigas, mas um artista que de repente some, ninguém mais fala nele, ou alguém que tinha uma importância, uma projeção, e de repente é como se aquela pessoa não existisse mais, sumisse no mapa. É isso. Bom, me conta o que você achou desse vídeo. Por favor, não esqueça de deixar seu like. Ele é super importante, ajuda a chegar pelo menos a mais 5 pessoas. Ele é de graça, mas faz toda a diferença para nós. E caso você não esteja inscrito ainda no canal, considere se inscrever, ativar o sininho de notificações, que aí você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo.
Eu agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo.